Oi, meu nome é Isabela Pimentel e hoje eu vou estar falando um pouco sobre o livro O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Bom, no livro O Primo Basílio, o Eça de Queiroz ele procura mostrar para a sociedade que a vida não era exatamente que nem nos livros e nos contos de fadas, tipo, para ninguém. E também ele queria retratar o que se passava por debaixo dos panos na sociedade, na realidade, que era coisas que as pessoas não costumavam falar, que não era um assunto aberto, tipo traição, que é o que ele retrata no livro O Primo Basílio. Ele também usa o livro como uma forma de protesto para as mulheres da época que liam esses romances e acreditavam que elas podiam viver aquela fantasia amorosa toda, como se a vida fosse um conto de fadas. E uma coisa que eu gostei muito no livro é que ele retrata cada personagem com uma característica forte. A Luísa, ele retrata com a inocência dela acreditar num amor verdadeiro, que ela pode viver uma aventura romântica e tudo mais. No Basílio, por ele ter muita sagacidade e ele, né, meio que seduz a Luísa e tudo mais. A Juliana, a empregada, por toda aquela raiva que ela sente dos patrões por eles estarem se dando bem na vida e ela não. E também do Jorge pela falta de atenção que ele tinha com Luísa, que ele tipo não percebeu o que estava acontecendo e não percebeu que a própria mulher estava entediada e que queria algo mais da vida em si. A história se passa na cidade de Lisboa, em Portugal, e ela fala sobre o casal Luiz e Jorge, que eles são casados há uns 4 anos e eles não têm filhos. E a Luísa, ela é uma pessoa que ela gosta muito de ler, ela lê muitos romances, que ela acredita muito nos romances que ela lê, e um dos maiores desejos dela é viver um desses romances dos livros. E como eles têm uma condição de vida, tipo, considerável, econômica, ela não faz muita coisa. Ela não trabalha, né, como de costume na época, ela só fica em casa e quem faz os trabalhos domésticos são os empregados. Então, quando o Jorge vai viajar a negócios, um primo dela, que é o primo Basílio, ele vai visitar Luísa e ele era o. Eles já tinham vivido um romance de infância, né? Mais novos. E quando ele volta, ela vê ali a oportunidade de reviver todo aquele romance e de talvez viver uma aventura dos livros. E o primo Basílio, vendo, sabe, Luísa crescida, achando ela muito bonita, ele começa a jogar um jogo de sedução com ela. E aí ele vai vendo que ela é bem inocente, que vai ser fácil ele conseguir o que ele quer. Então, eles viram amantes e com o desenrolar do livro eles começam a trocar cartas de amor, como de costume da época. E só que o problema é que eles vão ficando mais descuidados. Antes eles tomavam muito cuidado para não ser descobertos, mas depois começou a ser uma coisa que eles não estavam controlando muito. Então a empregada da casa, que é a Juliana, ela começa a desconfiar dos dois. Até que um dia ela consegue botar as mãos nas cartas que eles trocavam. E aí ela começa a chantagear a Luísa, falando que vai contar tudo pro marido dela se ela não der dinheiro em troca. Só que a Luísa não tem dinheiro, porque o dinheiro tá todo com o marido tá viajando. Então ela começa a fazer os afazeres de casa em vez da empregada. A empregada começa a usar as roupas da Luísa e tudo mais, porque foi o jeito que ela arranjou de manter o segredo a salvo. Depois de um tempo, o primo Basílio ele volta para a França, que é a cidade que ele morava, com a desculpa de que ele precisava cuidar de uns negócios. Então, Luísa continua com o mesmo problema com a empregada. E aí ela manda uma carta pedindo ajuda ao Basílio, mas não tem resposta. Nisso tudo, Jorge volta da sua viagem e ela continua com o mesmo problema de ter que esconder a verdade dele. Então ela se vê numa posição meio chata e ela pede ajuda a Sebastião, que é um dos melhores amigos de Jorge, para pegar as cartas de volta de Juliana. E aí nisso que ele vai pegar as cartas de volta,
Juliana toma um susto tão grande, que ele faz uma pressão tão grande pra, tipo, ela parar de fazer essa chantagem, tudo, que ela morre pelo choque. Aí, com essa questão das cartas resolvida, Luísa, ela acaba adoecendo porque ela tava num estado de muito estresse, né? Porque o primo Basílio tinha ido embora, ela não tinha notícia deles, ela tava meio decepcionada com isso. E também que por causa das cartas e tudo. Aí, um belo dia, chega uma carta do Basílio pra Luísa, só que como ela tava doente, quem lê é o Jorge, o marido. E era uma carta de amor falando que ele tinha se arrependido, porque quando ele tinha posto o pé fora do país, ele tinha percebido que ele gostava mesmo dela, que a amava e tal. E essa carta relembrava bons momentos que eles tinham vivido naquele período e tal. Aí, quando Luísa dá uma melhorada, Jorge mostra essa carta pra ela. E aí, quando ela vê a carta, ela fica em choque. E alguns dias depois ela vem a falecer por conta disso. Eu não gosto muito desse livro, porque, como todos os livros que a gente tem lido ultimamente, que eu tenho lido ultimamente, tem um final meio triste. E eu preferiria que ela tivesse vivido. E, sei lá, talvez ela pudesse ficar com o primo Basílio, ou, sei lá, o marido dela perdoar ela e eles ficarem juntos. Eu sei que o objetivo do Essa de Queiroz era mostrar justamente isso, que a vida não era um conto de fadas e que não era o que estava escrito nos livros da época. Mas eu acho também que a morte é um destino muito ruim para um personagem. E também não acho que alguém seja capaz de morrer por causa de uma coisa dessas. Acho que ele podia ter trabalhado melhor esse final. Bom, é isso. Obrigada pela atenção e por ter me ouvido falar por esses 6 minutos. Tchau, até a próxima.